Boa noite, irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Nós vamos ter um tempo de culto a Deus. Eu espero que você se prepare, você e toda a sua família. Prepare seu coração, prepare sua mente. Também convido a você a se livrar um pouco das distrações que pode ter por volta aí, mais pertinho de você, para que você consiga se concentrar nesse tempo de culto, de louvor a Deus. Eu sou o pastor Joilson, pastor da Igreja Presbiteriana Flamboyant. Boas-vindas a você. Também convido e incentivo a você a compartilhar esse link para que mais pessoas possam nos acompanhar no culto agora, nesse momento. Deus, então, prepare seu coração e que você possa ser alimentado pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido vocês agora para uma leitura bíblica no Salmo 18, versículos 1 até o 6. Salmo 18, de 1 a 6, que diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Se você estiver passando também na sua vida um momento de tristeza e aflição, espero que esse salmo tenha falado com você. Entenda, como o salmista também pôde experimentar, que Deus nos acode, Deus nos socorre para nos livrar das nossas angústias, dessas cordas que nos amarram, dessas cordas que tiram a nossa liberdade e trazem muito sofrimento. Clamo ao Senhor e Ele me ouve. Deus possa atender também os seus pedidos de oração.
irmãos, com a certeza desse cântico que nós acabamos de entoar, de que a gente pode descansar no Senhor, a gente vai entoar mais um cântico que diz que a gente pode sossegar nele, né? Na presença dele, no descanso dele, no cuidado dele. Eu espero que essas duas canções tenham falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e que nesse momento você possa aquietar o seu coração para que nós possamos orar a Deus para aquilo que Ele tem a nos dizer através da palavra que o Lucas dará para nós nesse momento. Vamos orar? Deus de graça, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse privilégio que nós temos de poder, apesar das circunstâncias, estarmos juntos, mesmo que de forma online, Pai.
Fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, venha cair em solo fértil, que o Teu Santo Espírito venha nos encher da Tua palavra, Pai, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos console, nos conforta, nos encoraja, Senhor, para que nós possamos viver uma vida de honra e glória ao Teu nome, Deus. Use o Lucas, que ele possa ser um instrumento do Senhor nesse momento, que o Senhor use ele de maneira poderosa, Pai, para exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Meu nome é Lucas Pedro, eu sou presbítero aqui na Igreja Presbiteriana do Flamboyant e eu vou conversar com vocês a respeito de um tema que tem sido muito presente na minha vida, eu tenho estudado há um tempo e antes de mais nada eu quero pedir para você abrir no livro de Ruth, aí na sua Bíblia ou no seu celular. A gente vai passar por alguns textos do livro de Ruth. Mas antes disso, eu vou falar sobre algo que não é bíblico. Eu vou falar sobre um aprendizado que eu tive que não é na palavra de Deus. E depois a gente vai fazer uma comparação, não é transferir, fazer uma comparação desse ensino que é muito presente hoje em dia. Provavelmente você já encontrou livros sobre esse tema ou algum artigo na internet sobre esse tema. A gente vai fazer uma comparação dele com a palavra de Deus. Como que a gente consegue conjugar esse ensino com a palavra de Deus, talvez tendo que mudar algumas coisas nesse aprendizado. Bom, a gente vai falar sobre o verbo aceitar, sobre aceitação. Quando a gente fala sobre aceitação, a primeira coisa que vem na mente da gente é a aceitação do outro. Aceitar o seu chefe chato, aceitar a sua sogra, aceitar pessoas que são difíceis, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a aceitação das circunstâncias, aceitação do contexto no qual a gente está. Eu escolhi esse tema porque a gente está num momento difícil, né? Esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, de ter que se isolar das pessoas, é uma circunstância difícil. Como que a gente aceita essa situação, essa circunstância? Inclusive, a gente vê que algumas pessoas estão num processo de negação, que é o contrário da aceitação. Um processo no qual você não quer acreditar que a situação é tão ruim, que a realidade é tão ruim. Então, existe esse processo de negação e a gente vai falar hoje sobre o poder da aceitação. Eu acho que alguns de vocês já leram sobre isso. O poder da aceitação é algo que é uma palavra-chave muito falada atualmente. A primeira vez que eu tive contato com esse ensino foi no livro O Poder do Agora, daquele autor Eckhart Tolle, um negócio assim, o nome dele é bem difícil de falar. Basicamente, esse autor, no livro O Poder do Agora, ele fala sobre o poder da aceitação. O que é o poder da aceitação? É a capacidade de você aceitar a circunstância na qual você está e a partir dessa aceitação da realidade você parte para a ação. Então não tem a ver com aquela ideia de ser passivo quanto a tudo que está acontecendo. Por exemplo, se você está numa situação difícil, alguém está te incomodando demais, você simplesmente aceitar essa chatice alheia e ficar dessa forma sendo passivo. Não tem a ver com isso. O poder da aceitação tem a ver com você aceitar essa realidade e a partir dessa aceitação, dessa circunstância, você toma medidas para mudar essa realidade. Isso tem sido falado demais. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, o poder da aceitação, você vai ver diversos artigos sobre isso. Bom, eu gostei muito desse ensino. É um ensino que vem aí dos livros de autoajuda e tal. É um ensino secular, mas eu gostei bastante. E inclusive eu fui pesquisar mais a fundo sobre quais são as origens desse ensino da aceitação.
e eu descobri com isso o estoicismo. O estoicismo, ele nasceu na Grécia, no século IV. Lá tem vários filósofos ali que seguiram isso. Tem Zenão, tem Epícoro, tem vários que seguiram meio que essa escola, né, da filosofia grega, que é chamada de estoicismo. Quando a gente fala sobre estoicismo, normalmente a pessoa lembra assim dessa palavra meio que pejorativa, de falar assim, fulano é um cara estoico, que significa um cara que não liga muito para as coisas materiais e tal. Mas não tem a ver muito com isso. O estoicismo tem a ver com o processo de aceitação. Falando de uma maneira bem tosca, o estoicismo, o estoicista é alguém que entendeu que ele não tem controle sobre nada além da sua própria mente, além da sua própria consciência. O estoicista, ele aceita que ele não tem controle nem mesmo sobre o próprio corpo, porque ele entende que amanhã ele pode estar doente, amanhã ele pode ter uma enfermidade. Então, nem o próprio corpo dele ele tem controle. O que ele tem controle, então? Ele tem controle sobre o que ele pensa sobre essa doença que ele adquiriu. Ele tem controle sobre a sua própria consciência, só. Então, ele pode negar essa doença, ele pode reclamar a respeito disso que aconteceu com ele, com o seu corpo, mas ele pode aceitar e ele pode, a partir dessa aceitação, partir para um processo de estar bem consigo mesmo doente. Então, é mais ou menos, falando de uma maneira bem simplificada, o estoicismo é isso. O estoicismo está muito na moda, mesmo antes da questão da quarentena e dessa pandemia, porque a gente tem vivido momentos difíceis, momentos econômicos difíceis, momentos políticos difíceis, e ele tem sido, o estoicismo está entrando na moda de novo, principalmente pelos jovens. Os jovens estão buscando alguma forma de viver que dê essa resiliência para conseguir tocar a vida de uma maneira mais forte, assim, falando de uma maneira bem simples. Bom, mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre essa questão de aceitação? Como que nós, cristãos, podemos conjugar essa questão de aceitação, que particularmente eu gostei muito, com a palavra de Deus? Vou dar um exemplo simples dessa questão de aceitação e negação. Você chamou um monte de gente na sua casa, é claro que você não está fazendo isso agora, mas antes da pandemia você chamou um monte de gente na sua casa e você deu um almoço assim fantástico para todo mundo. Depois que todos foram embora, você olha para a cozinha, para a sua pia e você vê que tem ali quase que uma guerra mundial aconteceu ali. Você tem assadeira suja, você tem panela suja, você tem prato engordurado, você tem tudo. Quando você olha para aquilo e você não aceita que é você que vai ter que lavar aquilo, você entra num processo de negação, de reclamar ou de esperar para que alguém tome a decisão de lavar, que não seja você. Mas se você aceita que você foi responsável por chamar aquelas pessoas, por fazer aquele almoço e por produzir aquela enorme quantidade de louça ali, então você aceita essa realidade e você parte para a resolução desse problema. Você tem ali uma louça imensa para lavar e você vai ficar um bom tempo ali lavando aquela louça. E vai ser legal? Não vai ser legal. Mas você aceita isso e toca em frente. Quando a gente fala da palavra de Deus, eu tenho um problema com relação à aceitação, principalmente do ponto de vista da aceitação daquilo que Deus reservou para a nossa vida. É um problema que surge, eu costumo chamar que é um problema colateral, né, de a gente crer na soberania de Deus. Nós, cristãos reformados, nós acreditamos que tudo está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Nada escapa da soberania de Deus. Mesmo a gente tendo autonomia, responsabilidade sobre os nossos atos, a gente crê que, em última instância,
A circunstância de vida que nós estamos está debaixo da soberania de Deus. E aí a gente começa a entrar nessa questão da aceitação do ponto de vista bíblico. Eu vou pedir para vocês abrirem no texto de Ruth. Eu vou contar essa história brevemente, mas vou contar essa história do ponto de vista não de Ruth, mas do ponto de vista de Noemi, né, da sogra de Ruth. Então vamos lá. Ruth 1, do 1 ao 2. A gente vai entender um pouco aí do contexto no qual a família de Noemi se encontrava, que não era um contexto nada bom. Bom, na época dos juízes, tem lá a época bíblica que Israel foi controlado pelos juízes, né? Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, eles saíram ali das terras ali de Israel, de Belém, e foram para uma terra que não era terra do povo de Israel, do povo de Deus, foram para Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, aqui a gente já tem um processo de aceitação de realidade difícil. Eles estavam vivendo ali em Belém, ali nas terras ali do povo de Israel. Eles eram dali, mas ali houve uma grande fome, um período muito difícil. A partir dessa aceitação, dessa realidade, Elimeleque toma a decisão de pegar sua esposa Noemi e seus filhos e ir para Moabe. Percebam como a história parece ser muito mais uma história de Noemi do que uma história de Ruth, porque a história começa aqui ainda sem Ruth. Então a gente continua. Vamos lá, antes de ler eu quero contar o que aconteceu aqui. Bom, a maioria de vocês conhece essa história. Noemi e Elimeleque vão para Moabe, e o que acontece é que Elimeleque morre. A Bíblia não explica como ele morre, se foi doença, se foi um acidente, se foi um incidente, não explica nada disso. Mas o fato é que o marido de Noemi morre. Bom, ela já fica viúva, né? Ela fica viúva. Uma mulher viúva naquele contexto é totalmente diferente de uma mulher viúva hoje, que a mulher tem autonomia para trabalhar, para ganhar seu dinheiro. Não, ela estava quase ali numa situação de total dependência, né? Por seu marido ter morrido, mas ela tinha seus 2 filhos, Malom e Quilion. Acontece que esses 2 filhos casaram com 2 moabitas. Eles se casaram e também morreram. Então a situação ficou muito difícil ali, a circunstância toda ali ficou muito difícil para aquelas 3 mulheres. São 3 viúvas vivendo numa época onde uma mulher viúva não tem condições nenhuma de tocar a sua própria vida. Elas precisavam de o que naquela época, a gente vai ver mais para frente, chama-se de um resgatador, né? Algum homem que assumisse o cuidado, o sustento da vida daquelas mulheres. Esse é o contexto dessas 3 viúvas. Então a gente vai ler agora Ruth 1, versículo 12 e 13. Vamos lá. Noemi falando com as 2 noras. Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês. Preste atenção nesse final dessa fala de Noemi. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha só, olha a aceitação da realidade que Noemi tem aqui. Então, nesse contexto aqui, a Noemi decide voltar para Israel, decide voltar para sua cidade de origem, para Belém, só que ela não quer que as noras dela voltem também, que sigam com ela. Ela quer que essas mulheres fiquem lá para que elas casem de novo com outro moabita ali e tenham uma vida ali, um sustento, né? Por quê? Porque ela considera que a mão do Senhor voltou-se contra ela, especificamente contra ela.
a Noemi aqui tem uma aceitação da realidade. E antes que a gente critique Noemi por essa frase, a gente precisa entender que ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Quem perde filhos, especialmente filhos, sabe como é difícil aceitar essa realidade. Acho até que é mais difícil para quem tem fé. Porque para quem não tem fé, para quem é ateu, a aceitação da realidade tem a ver com o acaso. Por acaso, os seus filhos morreram. Mas não é essa a cosmovisão aqui, a teologia de Noemi. Na teologia de Noemi, foi a mão do Senhor que voltou-se contra ela. Então, é difícil a aceitação, mas biblicamente correta. Por quê? Porque Noemi sabe que em última instância, mesmo que os seus filhos tenham sido mortos por alguma responsabilidade deles, em última instância, Deus é soberano. E a circunstância na qual Noemi está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. Olha que forte. Isso é muito tenso, né? Mas é bíblico. Bom, aí a gente tem uma situação de aceitação difícil. Depois disso, vem o texto que é o texto mais usado nos casamentos, né? Que na verdade é o texto pelo qual o livro de Ruth é conhecido. As pessoas basicamente só conhecem esse texto de Ruth, que é Ruth 1, versículos 16 e 17, são palavras lindas, que normalmente o marido fala para... o noivo fala para a noiva no casamento, o noivo fala para a noiva para o noivo, mas, biblicamente falando, no contexto, é uma nora falando para uma sogra. Então, na verdade, se a gente for fazer isso num casamento da maneira certa, a gente teria que fazer a nora falar essas palavras para a sogra no meio do casamento. Eu acho meio difícil isso acontecer. As palavras são as seguintes: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha aí Ruth assumindo Deus, confessando a sua fé em Jeová. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. São palavras maravilhosas que Ruth aí confessa sua fé em Deus, confessa seu amor à sua sogra, confessa o amor a essa família, a esse projeto de família que foi criado ali e que foi também desfacelado ali nesse momento. Bom, continuando. Tem algumas palavras mais para frente, no versículo 19 e 22, se você ver aí, que são mais pesadas ainda no capítulo 1, versículo 19 até o 22. Diz o seguinte: prosseguiam, pois, as duas até Belém, ou seja, Noemi não conseguiu convencer a Ruth de ficar em Moabe. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, ou seja, Noemi era conhecida. E as mulheres perguntaram: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu vou repetir: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Ela chegava a Belém no início da colheita da cevada. Olha que coisa, olha que texto pesado que a gente acabou de ler. Eu não sei se você já tinha refletido sobre esse texto. Existe aqui uma clássica aceitação estoica da realidade. Deus, do ponto de vista de um estoico, ele não falaria Deus. Um estoico falaria uma força maior, um ser que é impessoal, ou o próprio acaso me trouxe desgraça, amargou a minha vida. E eu aceito essa realidade. Tanto que eu aceito essa realidade que eu quero que vocês não me chamem mais de Noemi. Eu quero que vocês me chamem de amarga.
porque eu sou uma pessoa que me tornei amarga, que fui transformada numa pessoa amarga. Olha como é pesado isso. Porém, uma coisa que você percebe é que não existe revolta contra Deus. Não existe reclamação. Não existe apostasia. Noemi não apostata da fé. Não abandona a fé, não se torna uma pessoa indignada com toda a fé ali do povo dela. Ela continua crendo que foi Deus que trouxe aquela circunstância para ela, mas aceita isso. Certo? Essa é uma realidade que a gente entende ali da vida de Noemi. Esse é o contexto. É a partir daqui que a gente percebe como a aceitação do ponto de vista do cristão, do ponto de vista da Bíblia, é diferente da aceitação histórica. E a gente vai ver aqui em Ruth, capítulo 2, abram aí em Ruth, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: aqui elas já estão aqui instaladas em Belém, já estão instaladas ali na terra, e Ruth vai trabalhar. Na verdade, uma mulher naquele contexto não conseguia trabalhar. O que a mulher fazia? A mulher ia para alguma colheita que estava acontecendo, ali no caso estava acontecendo uma colheita de cevada, ela ia ali para aquela colheita e ela pegava os restos. Ela colhia algumas coisas que os trabalhadores daquele senhor, daquela terra, deixavam os órfãos e as viúvas pegar. Essa é a situação do órfão e da viúva naquele contexto. Então, ela não podia chegar ali naquela fazenda, naquela terra e falar: eu quero trabalhar, você me paga tanto por dia, quanto você paga. Não, a mulher não tinha esse direito. Ela chegava no lugar e ela tinha o direito pela lei mosaica, de pegar alguns restos ali, algumas coisas para subsistência dela. Isso ela tinha, graças à lei mosaica, à lei de Deus, ela tinha esse direito social, assistencial, de pegar alguma coisa ali para o sustento dela e da sua família. Essa é a situação da mulher. Bom, o que acontece com Ruth? Vou ler aqui. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, dos trabalhadores. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Existe aqui o que eu gosto de chamar de casualidade silenciosa de Deus. Isso é uma das coisas que eu gosto muito no livro de Ruth. Em nenhum momento do livro de Ruth você tem um relato do tipo assim: Deus falou para fulano de tal. Eu sou o Senhor, tal. A gente vê isso em diversos textos no Velho Testamento. Mas no livro de Ruth, a manifestação, a presença de Deus acontece exatamente como acontece hoje em dia na nossa vida, através de uma casualidade silenciosa. E é justamente isso que acontece aqui. Por acaso, inclusive eu fiz uma pesquisa em algumas versões, na versão Almeida Corrigida, que é uma versão mais antiga, está a palavra sorte, que hoje em dia eles tiram das versões bíblicas por achar um termo meio complicado para deixar na Bíblia e tal, mas eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, porque Deus é soberano inclusive sobre a sorte, né? E o que acontece aqui é que, por sorte, por uma casualidade, a Ruth vai exatamente nas terras de Boaz. E quem é Boaz? Vamos ver mais para frente. Bom, aqui tem uma coisa interessante, antes da gente ver quem é Boaz. No capítulo 2, versículo 11 e 12, repare aqui nas palavras de Boaz quando se encontra com Ruth. Diz o seguinte: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Então, a fama daquelas palavras de Ruth a Noemi já tinha se espalhado por toda aquela cidade, da fidelidade dela à sogra. E Boaz diz mais ainda: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, preste atenção aqui, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O que Boaz está afirmando aqui
é que Ruth e Noemi não veio buscar refúgio numa cidade onde tinha comida. Ruth e Noemi não vieram buscar refúgio nas terras de Boaz. Em última instância, Ruth e Noemi vieram buscar refúgio nas asas do Senhor. Olha que lindo isso. É uma declaração de Boaz. Bom, e quem é Boaz? Está lá em Ruth 2, versículo 20. Quando Ruth conversa com Noemi sobre o que tinha acontecido, Noemi começa a perceber a graça de Deus. E aí vem a diferença da aceitação histórica para a aceitação do fiel, do crente. Noemi exclamou: seja ele, Boaz, abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Sem dúvida nenhuma, aqui Noemi está falando do seu marido e dos seus 2 filhos. Ela está falando que o Senhor não deixa de ser bondoso com os vivos e com os mortos. Essa mulher que se considerava amarga, essa mulher que se considerava, desculpe a palavra forte, mas desgraçada, ela começa a perceber que Deus ainda olha para ela. E ela diz assim, e acrescentou: aquele homem, Boaz, é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Olha que coisa linda. A casualidade silenciosa de Deus levou Ruth para um dos homens que poderia, por direito, resgatar Noemi e Ruth e dar para elas de novo um lar, sustento, condições de não ser molestada por outros homens mal intencionados, que era muito comum, né? Percebe como a esperança volta a pairar sobre a vida dessa mulher que se considera amarga e aceita essa circunstância. Bom, e aí a gente vai para o capítulo 4, lá para o final do livro de Ruth. Tem toda uma história ali, um processo no qual Boaz faz tudo certinho, Noemi orienta Ruth, Boaz faz tudo certinho porque existe um outro resgatador também. É até engraçado, estudando o livro de Ruth, eu aconselho que você estude, que esse outro resgatador, além de Boaz, ele não aceita resgatar Ruth porque tinha que resgatar Noemi, a sogra também. Ele não queria a sogra, ele queria só a Ruth e as terras do marido de Noemi, mas ele não aceitou pegar a senhorinha Noemi. Bom, graças a Deus, porque Boaz então resgata Noemi, resgata Ruth e resgata as terras de Elimeleque também. É muito bonita essa história, né? E aí tem aqui o relato no final do livro. Ruth 4, a partir do versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres, aquelas mulheres que Noemi tinha falado para elas chamarem ela de amarga, de Mara, essas mulheres ali que estavam em volta de Noemi disseram o seguinte: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome, o nome de Noemi, seja celebrado em Israel. O menino, o neto, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Perceba que a maior perda que Noemi teve na vida foi, com certeza, a perda dos 2 filhos. Mas o que as mulheres aqui da cidade estão falando é que essa nora ama tanto ela que vale mais do que 7 filhos. Versículo 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, irmãos, vocês percebem aqui a diferença clara entre a aceitação estoica, solitária e pessimista e a aceitação que a gente pode ter do ponto de vista bíblico. A aceitação do ponto de vista bíblico é que mesmo em situações difíceis,
mesmo em situações que são quase insuportáveis para a gente pode aceitar. E mais do que isso, a gente deve crer e deve ter a esperança que Deus não está distante de nós. Ele não é desinteressado sobre as nossas vidas. Ele tem interesse, ele está construindo algo na jornada da nossa vida. Então essa mensagem é para você, para que você entenda e fixe 2 pontos importantes. A aceitação é sim algo poderoso. Aceitar a circunstância na qual a gente está, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela péssima, é algo muito poderoso. Porque é a partir da aceitação que a gente parte para as tomadas de decisões mais sábias. Outra aceitação que a gente precisa ter é a aceitação de que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre nossos atos, mas em última instância Deus é soberano sobre as circunstâncias nas nossas vidas. E por último, Deus cuida da sua vida. Deus está cuidando das suas vidas. Deus é leal à sua vida. Deus tem carinho pela sua vida. Você está debaixo das asas do Senhor. Como Noemi estava debaixo das asas do Senhor. Como Ruth estava debaixo das asas do Senhor. Creia nisso. Eu gostaria de falar um pouco, para terminar, sobre essa situação que nós estamos vivendo da pandemia. Eu li um relato há poucos dias de uma enfermeira no Hospital das Clínicas em São Paulo, falando que um dos momentos mais difíceis para a enfermagem é quando eles têm que chegar para a pessoa que está ali acometida pelo Covid e tem que falar para ela que vai entubar, porque não tem condições mais dela ficar respirando sem equipamento. Esse momento é difícil porque o paciente normalmente pede para fazer uma ligação para a família, que já está distante. Essa pessoa está sozinha. Essa pessoa está sozinha, tendo que aceitar uma circunstância difícil na qual ela não sabe se vai voltar a acordar. E a família não pode se aproximar dela. E a família não pode se aproximar dela mesmo se ela morrer. Olha que circunstância. Mas mesmo assim, nós cristãos precisamos entender que nesse momento o cristão não está sozinho. Ele pode aceitar essa realidade e ele pode descansar sabendo que ele está debaixo das asas do Senhor. Eu peço que você reflita sobre isso e que você desperte em você essa esperança, esse conforto de estar debaixo das asas do Senhor. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina com a Tua Palavra, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a gente perde a esperança. Muitas vezes a gente tem dúvidas com relação ao quanto o Senhor é presente em nossas vidas, ao quanto o Senhor se importa com as nossas vidas e com toda a situação, a circunstância que nós estamos vivendo nesse mundo, Senhor. Mas eu lhe agradeço pela Tua Palavra, Senhor. Eu lhe agradeço porque a Tua Palavra vem nos ensinar que o Senhor está presente, que o Senhor é amoroso, que o Senhor se importa com a gente, que nós estamos debaixo das Tuas asas, mesmo que o pior aconteça com as nossas vidas, Senhor. Nós estamos debaixo da Tua soberania, nós estamos debaixo do Teu amor. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela Tua Palavra e que essa verdade fique firme, Senhor, na mente dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nosso culto já está terminando, mas nós precisamos passar os recados das atividades da semana. Lembrando que terça-feira agora, às 20h30, como nós fizemos nessa última semana, às 20h30, nós teremos estudo bíblico. E nessa semana a gente inaugura então um novo tema, Cristo e o Coronavírus, um estudo baseado no texto do pastor John Piper. Quem vai conduzir esse estudo vai ser o Paulo e o Lucas. Então Deus possa abençoar nossos irmãos que já têm se esforçado, se esmerado na preparação. Quinta-feira, às 20h30, também nós temos um outro encontro, que é um encontro de oração. Lembrando que aos domingos, às 15 horas, na parte da tarde, o nosso encontro com as crianças.
Uma mensagem preparada da linguagem delas, com atividades preparadas para elas, mas que não impede também de toda a família participar com as nossas crianças. E dos aniversariantes da semana, queremos dar os parabéns para o Cláudio e para a Natália, que fizeram mais um ano de aniversário de casamento. Foi no dia 13, quarta-feira. Deus abençoe esse casal, Deus abençoe essa família. E no dia 16, sábado, ontem, nós comemoramos o aniversário da Carol. Forte abraço, Carol. Deus abençoe também você, seu casamento com o Caio e toda a sua família. Deus abençoe, irmãos. Esses são os recados e agora eu quero convidar para a oração final. Nós vamos terminar nosso culto. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Temos muito que agradecer sempre ao Senhor pela boa e maravilhosa mão do Senhor que está sempre, continuamente sobre nossas vidas. Nos ensina a nos entregarmos completamente e descansarmos nesses braços de amor e de cuidado que o Senhor nos oferece. Nos ensine a tirarmos o controle das nossas próprias mãos e confiarmos no Senhor, confiarmos nas decisões que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que passemos por tempos difíceis, o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor caminha conosco. E é nisso que queremos confiar e seguir. Em nome de Jesus é a nossa oração, pedindo por esta semana, pedindo por cada família que tem nos acompanhado aqui também. Estenda suas mãos sobre nós, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo acompanhem todos vocês, hoje, todo, sempre. Amém.